Continua falando através da tua palavra. Eu te peço, Senhor, usa esse momento, usa tudo que nós temos. Usa a minha vida, usa os nossos ouvidos e fala conosco, Pai. É o que nós pedimos. Muito gratos. No nome de Jesus. Amém. Seu. Bom, irmãos, a gente vai concluir essa série no esconderijo do Altíssimo, né? Pode colocar, opa, eu que coloco, né? Aqui. A Bíblia, ela trata a oração como um lugar. Oração não é uma coisa que a gente faz, como nós aprendemos por aí. Não é algo, não é um instrumento que a gente usa para, de certa forma, mexer com Deus. A partir do Salmo 91, nós percebemos isso com muita clareza. Oração é um lugar que a gente vai para estar com Deus. Oração não é aquela coisa de ficar repetindo palavras, soltando palavras, para saber se Deus escuta. Não, a oração é um lugar que a gente vai para estar com Deus. A oração é o grande refúgio para a nossa alma. É o esconderijo do Altíssimo, é aquilo que o salmista fala lá no Salmo 91. E ele fala desse lugar onde a nossa alma cansada, uma alma sedenta, cansada, amedrontada, ela vai encontrar refrigério, segurança, acolhimento. Irmãos, oração é onde nós precisamos ir sempre, e diariamente, e todos os dias. E nós temos conversado bastante desde o primeiro dia como isso é importante. Como a oração é o centro da nossa vida, da vida cristã. Nós aprendemos que, às vezes, que ter fé é ficar repetindo algumas coisas que a gente aprende. Tem a ver com aprender, então nós aprendemos e a gente repete o que aprendeu. Mas a expressão da fé, assim como nós aprendemos, nos exemplos bíblicos, tem a ver com comunhão com Deus, estarmos com Deus. Não é só falar, não tem a ver só com falar, é estar com Deus. Oração, quando a gente ora, a gente vai para esse lugar onde Deus está. Lembra lá do Moisés? Moisés andando, trabalhando, no trabalho dele, pastoreando ovelhas, e lá naquele ambiente secular, da vida comum, Deus se encontrou com ele. E aí Deus fala para ele: tira a sandália, Moisés. Anda com cuidado, porque essa terra é terra santa, né? Eu estou aqui. A questão não é o lugar, não é o monte, o Monte Horebe lá, que servia de pasto, de um local de trabalho. Não, é que eu estou aqui e eu quero falar com você. Lugar santo. Então, pisa com cuidado aqui. E nós temos sido exortados desde o começo dessa série a enxergarmos a nossa vida assim, a nossa vida comum como esse lugar sagrado, que Deus quer conversar conosco, que Ele quer se relacionar conosco de forma mais profunda, de forma mais sincera, verdadeira. Quando oramos, Deus não apenas fala, Ele está presente. É por isso que quando vivemos uma vida intensa de oração, nós somos tomados pela consciência reverente da presença de Deus. Então, quando a gente vai falar assim, nós vamos estudar sobre a oração esse mês, então, e vocês perceberam, vocês não aprenderam técnicas de oração, 10 passos para fazer a oração poderosa, esse tipo de coisa, porque não tem a ver com isso. Oração não é isso, Tem a ver com nós intensificarmos uma prática de perceber a presença de Deus, Às vezes a gente trata a oração, e nós temos combatido isso, aquele sentimento religioso, que quando a gente ora, a gente traz Deus para cá, A gente invoca, sabe aquela coisa da invocação? Eu vou invocar a presença de Deus, porque Deus não está aqui. Deus deve estar longe, lá longe, em algum outro lugar.
Então, nós invocamos a presença de Deus. Aí, uma vez a presença de Deus estabelecida, porque nós invocamos, nós a trouxemos, aí as coisas mudam. Mas não é isso, né? Nós percebemos pela palavra de Deus que a oração tem a ver com reação. Nós reagimos à presença de Deus, que já é fato. A presença de Deus no nosso cotidiano, nosso dia a dia. Lá no Monte Horebe, nos nossos montes, nas nossas dificuldades e nos nossos embates diários. Né? Nós vivemos aqui, né, esse momento de oração, tantas necessidades. Mas é aí que a gente encontra com Deus. É nesse ponto aqui, né, que a gente começa, né, das nossas necessidades, dos nossos problemas, da nossa realidade. Porque às vezes tem gente que pensa assim, quem ora de verdade é aquele que vai lá para o céu, sabe? É o cara que transcende, que faz aquela oração transcendental lá e ele vai longe. Ele desliga da terra e ele vai meditando, contemplando. Aí ele está lá em cima no céu. Esse ora de verdade, esse é o homem santo, é o homem espiritual, aquela pessoa que tem a banda larga, né? Com Deus e tal, ele ora mais fácil. Mas não é isso. A gente olha na Bíblia e todos os momentos e as orações dos homens bíblicos, que é diferente. Não é isso. A oração é reagirmos à presença de Deus na nossa vida cotidiana. Aí a gente viu que Jó orou. Jó orou antes, quando tudo ia bem, e ele achava que tudo ia bem porque ele orava. Ele achava que tudo ia bem porque Deus ouvia a oração dele e colocava uma cerca para protegê-lo em tudo, de todas as dificuldades e calamidades e intempéries da vida. Ele achava isso, como todas as pessoas normalmente acham. Eu vou orar porque senão algo ruim vai acontecer comigo. Mas aí Jó aprendeu. Ele se encontrou com Deus no meio da calamidade, no meio da dificuldade, da dor, da perda, do caos, né, digamos assim. Ele perdeu tudo. Ele sofreu. Do meio do sofrimento ele se encontrou com Deus. E aí ele percebe, e aí ele aprende a orar de verdade. Né? No livro, a gente vê lá, poxa, antes, Senhor, eu só tinha ouvido falar. Eu me relacionava contigo acerca do que eu tinha ouvido falar. Mas hoje eu te vejo, os meus olhos te veem. Hoje eu me relaciono contigo. E depois a gente começou a olhar para a vida de Jesus e como Jesus é modelo em termos de oração. Como Jesus orou. Jesus, embora sendo Deus, se esvaziou e recorreu à oração o tempo todo. Tem muita gente que quer imitar Jesus. Eu vou mandar o mar abrir, não. Foi Jesus, foi o Senhor, né? Eu vou mandar a tempestade parar. Eu vou andar em cima da água. Porque pensa assim, Jesus era essa figura que ordenava e tudo acontecia. Mas quando a gente vai olhar a vida de Jesus, parece que, não que ele não era poderoso, ele era, mas ele abriu mão disso. E ele recorreu à oração, como todos nós fazemos. E ele orava sem parar. Ele se dedicou a uma vida intensa de oração, profunda de oração. Ele disse isso para o diabo, eu não preciso mais do que da comida e de todas as coisas, eu preciso antes da palavra do Senhor. Eu preciso da palavra do Senhor. Preciso da comunhão com Ele. Jesus orou, e é isso que os evangelistas, todos eles mostram. Ele se retirava para orar o tempo todo. Ele mostrou, antes de tomar uma decisão, Jesus orava. Jesus passava noites e noites orando. Esse é o caminho, irmãos. Se você hoje, né, reclama de uma arideza? Arideza não, né? Como é que é? De uma vida espiritual infrutífera, de uma oração vazia, né, que você pensa, não estou ouvindo nada. De uma vida espiritual, você abre a Bíblia, não sente nada, você vem à reunião da igreja e parece que aquilo é normal, você repete as palavras e parece que é tudo muito ali vazio. Entenda, você precisa converter a sua vida de oração. É isso que está faltando na sua vida. Você precisa orar. Mas não é essa oração
ritual, essa oração, dessa coisa que a gente faz, você precisa se relacionar com Deus, de forma diária, na sua vida prática. A sua vida prática precisa do hábito da oração. Lá onde você está, do jeito que você está, na sua vida, lá na sua casa, no seu quarto de oração, no seu local de trabalho, indo e vindo aí na cidade, você precisa orar. A gente aprendeu, e isso é muito importante, irmãos, que a verdadeira oração sempre é uma continuação de uma conversa que Deus já iniciou. A gente conversou bastante sobre aquele pensamento que às vezes a gente tem, já que Deus escuta tudo, então é lógico que Ele vai ouvir a oração de todo mundo. Esses dias a Tati estava contando de uma amiga dela lá do trabalho, é uma amiga bem legal, bem divertida, que a gente conhece, e ela assim, não é muito religiosa não, né? Muito pelo contrário, mas ela disse para a Tati quando a Sofia estava doente, eu vou orar por ela, né? Pedir ou rezar, não sei a expressão que ela usou. Mas ela falou, Deus sempre atende aquilo que eu peço. Quanta fé, não é verdade? Ela não é de ir para a igreja, assim, mas ela falou, olha, Deus sempre faz aquilo que eu peço. Parece, gente, que... Sabe a criança? Sabe pequenininho, quando a gente é pequenininho e a gente pensa assim, meu pai sempre faz aquilo que eu peço. E é assim mesmo, né? A criança ela fala, Deus vai fazer tudo o que eu peço. É coisa que a criança pensa. Mas à medida que a gente vai crescendo, e Jesus ele ensina isso na vida dele, que não é bem assim. Não tem a ver com isso, não. Tem a ver com um encontro com Deus. Tem a ver... Antes de falarmos com Deus, a gente precisa ouvi-lo. É isso que a Bíblia mostra ao longo de todos os livros, os 66 livros da Escritura. Elas mostram, né, essa dinâmica da oração, que tem a ver com conversarmos com Deus. Mas quem falou primeiro não somos nós, não é a iniciativa humana que foi na frente, mas Deus tomou a iniciativa. Deus fez, Deus falou e Deus amou. E é por isso que a gente responde. E é por isso que a Bíblia ela aponta para Jesus. Jesus é a plenitude da expressão de Deus, é isso que diz a palavra. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Jesus é a palavra encarnada, né? Palavra de Deus encarnada, se tornada fato, ali, presente na nossa vida, na nossa história. Quando a gente ora, então, a gente está continuando essa conversa. E Jesus falou, toda a conversa de Deus na Bíblia resume-se na vinda do Filho. A expressão máxima da conversa de Deus é Jesus Cristo, a cruz do Calvário, o poder da ressurreição. É por isso que a gente entende de forma clara, nós os cristãos, que só ora quem ora em Jesus. Tem gente que fica falando que quer viver para Deus e agradar a Deus em tudo. Mas Deus nos amou em Jesus. E nós respondemos em Jesus. É por isso que a Bíblia fala que nós oramos, e Jesus falou isso lá no Evangelho segundo João. Vocês vão orar no meu nome agora. É no meu nome que vocês vão orar. Tem a ver com respondermos a Deus, e nós respondemos em Jesus. Jesus ensinou a orar em Mateus, você pode abrir sua Bíblia, a gente vai dar só uma passadinha, né? Nós não vamos fazer aqui um estudo exaustivo assim da oração. Você sabe que aí no capítulo 6, a gente vai ter a oração que Jesus ensinou, a oração conhecida como dominical, ao Pai Nosso, a oração do Senhor. Mas eu queria encerrar essa série que tratou da oração, conversando um pouquinho sobre esse modelo de oração que Jesus passa para nós. Valeu, Marcos. Aqui no capítulo 6 de Mateus, o trecho está incluído no chamado Sermão do Monte, que começou lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7.
Mateus 6, versículo 1. Jesus, então, ensinando lá no monte, dizendo: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, só para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a plena recompensa. No 3, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, e isso é importante, essa expressão, que vê, o seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, faz diferente. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E então, seu pai, de novo, que vê em secreto, o recompensará. Primeiro esse trechinho, irmãos, só para a gente entender o contexto da oração que Jesus vai ensinar em seguida. Mas dentro de tudo isso que a gente já conversou, a oração ela não se trata de um dever religioso, né? Como as pessoas normalmente pensam assim, a oração, então, é algo que a gente faz pensando aqui no nosso, aqui na perspectiva da nossa vida natural, com as pessoas, né? No caso dos fariseus, aqui, eles oravam porque eles faziam aquelas orações tão bonitas e por causa disso eles eram pessoas mais admiradas que as outras. Eles faziam aquelas orações tão bonitas, tão corretas. Jesus está falando da motivação, né? Por que você ora? Aí ele falou aqui para as pessoas, para os discípulos, você ora por quê, né? Você faz como aquelas pessoas que oram bonito? Porque pensam assim, alguém está ouvindo. Quem está ouvindo a minha oração? Essas pessoas estão ouvindo a minha oração? Então ela precisa ser uma oração bonita, né? Quem vai ouvir a minha oração? Então vamos orar. E eles gostavam de orar em locais estratégicos, nas praças, nas sinagogas, e esses locais. E quem orava então de forma bonita, e todo mundo admirava, falava, poxa, que linda aquela oração. Ele aprendeu a orar, né? Ele é muito bom em orar. Aí Jesus fala, mas não é assim. Presta atenção, você nasceu para se relacionar com Deus. Tira os teus olhos das pessoas. Do que você pode ganhar aqui nessa terra, das recompensas dessa terra. Sabe, tem a ver com tudo isso, essa área mais rasteira da oração, que a gente pensa que a oração só serve para nos beneficiar aqui, na nossa vida natural. De certa forma, para promover a nossa vida aqui. E Jesus fala, não, olha, Deus está olhando para você. Deus está atento. Lembra que a gente falou desde o primeiro dia? É Deus que chama você para um relacionamento íntimo e profundo. Deus quer estar sozinho com você. Deus que te vê em secreto. É Deus que te assiste quando você está sozinho. Não precisa de ninguém ouvir. Porque se você está atrás de qualquer promoção humana ou natural, aí Jesus fala, é só isso que você vai ganhar, é para isso que serve a sua oração. A sua oração só serve para te promover, para te autopromover. A oração não é para isso. O Deus Pai quer estar com você, Ele quer lhe dar, né? Ele quer se relacionar de forma íntima com você. Então, o procure. Vai lá para o esconderijo do Altíssimo, abre mão das coisas materiais e de tudo, das pessoas até, e vai se encontrar com Deus. Faz isso sempre. Essa é a sua maior, é a sua mais profunda necessidade. Você precisa
Estar com Deus, o Pai que te vê em secreto. Secreto. Ele não está falando de individualismo, não para você orar sozinho e não orar com os irmãos. Ele está falando que quando a gente ora, a gente fala com Deus e tudo mais fica pequeno, tudo fica dissolvido. É Deus que interessa. Nós nos relacionamos com Deus, a gente está aqui para lidar com Ele. Não se trata então de um dever, é o que nós precisamos, é a nossa maior e mais profunda necessidade. O Karl Barth dizia, e tantos outros, que ser cristão, irmãos, é orar. Orar, né? O Lutero, ele dizia que o sapateiro faz sapato, o alfaiate faz roupa, o cristão ora. É isso que o cristão faz. Oração. A gente já falou aqui, a gente fala que nós somos pessoas convertidas e salvas. É fácil converter a roupa, é fácil converter as palavras, o jeito de falar, é fácil converter a música que a gente escuta, mas o que Deus quer é converter a sua vida de oração. É isso que Jesus falou. Não façam como eles. Não usa a oração para te promover, para melhorar a sua vida. Não é isso, não. A oração é encontro com Deus. Vai lá, o Pai te espera. O Pai te espera. Deus quer se relacionar com você. É disso que trata a Bíblia. A Bíblia mostra, gente, essa coisa assustadora, que o Deus transcendente, o Deus todo-poderoso quer se relacionar de forma íntima e pessoal com você, comigo, com o Marcos. Deus, lá no alto, quer estar comigo. A gente cantou aqui, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Eu sei disso. Então não importa o que, todas as outras coisas, o Criador me ama e Ele veio em minha direção. E eu não posso mais viver uma vida insensível a essa realidade. Essa é a grande realidade da minha vida. Eu não posso ficar só vivendo para trabalhar, estudar, cuidar das minhas coisas, me autopromover, né? Eu não posso. Porque se eu viver para isso, é só isso que eu vou ter. Aí Jesus falou, isso é triste demais. É só isso que você vai ter. Agora imagina, procura Deus. Vai estar com Ele de forma diária, constante. Cria esse hábito, né, de estar com o Pai. Porque é o Pai que está em secreto, que te assiste em secreto, na sua pessoalidade. É Ele que vai entender como você é importante. Ele vai te atender, Ele vai te recompensar, Ele vai se relacionar com você nesse nível tão profundo, tão pessoal, tão individual. Aí nos versículos de 7 a 8, né, a gente também vê aqui Jesus falando, dando mais uma orientação. No versículo 7, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem. Não fica repetindo, sabe? A gente também conversou já bastante disso aqui. Eu queria reforçar isso hoje também. A gente tem tanta dificuldade, né? Porque quando a gente ora, parece que a gente só ora quando nós estamos realmente precisando de alguma coisa. Acontece algo e agora eu tenho que orar. Opa, eu preciso parar a minha vida, né? Agora eu vou ter que orar, porque o que adianta ficar trabalhando se eu vou perder aqui o meu filho? Sabe quando a gente tem aquele tranco na vida? Aí a gente vai orar. Né? Eu fiz aquele exame, o exame deu positivo. Ou alguém que a gente ama fez o exame. E aí a gente, de repente, para. As coisas que tanto nos davam prazer, parece que não dão mais. E aí a gente vai falar com Deus. Mas Jesus falou, isso quem faz são os pagãos. Os cristãos que se viram amados por Deus em Jesus, eles se relacionam com Deus todos os dias, de forma íntima, pessoal, profunda. Eles não precisam ficar repetindo sempre as mesmas coisas, pensando que só por repetir Deus vai atender. Porque Ele não vai. Deus quer estar conosco. Ele nos convida em Jesus.
E nós precisamos responder em Jesus. Então, assim, não se trata de trazer Deus para a vida comum, como se Ele não soubesse do que está acontecendo. A gente vai ficar repetindo, a gente vai trazer uma novidade para Deus. Não é isso, não. Não é isso que Paulo quis dizer com tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições e as nossas súplicas. Não é isso. Não tem a ver com isso, né? Não se trata de informarmos a Deus do que está acontecendo, ou de trazermos Deus para a nossa realidade. Não tem a ver com nós reagirmos. Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, no meio desse problemão todo. Que não me falte a consciência da Tua presença, a confiança inabalável de que Tu estás comigo, não importa o que acontecer. Amém, irmãos? Porque Deus, não precisa ficar falando. Deus não é desinformado. Ele já sabe de tudo. É o Deus que te assiste em segredo, no secreto. É o Deus que olha as coisas que você faz individualmente, em segredo também, no secreto ali, no particular. Esse mesmo Deus que agora Jesus está falando, que sabe o que você precisa. Ele entende de você mais do que você. Ele entende de todas as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Antes de você pedir, Ele já sabe. Então, para que orar, né? Aquelas duas questões. Eu queria que a gente pensasse nisso hoje também, de forma bem... não é superficial, mas é só para a gente pontuar mesmo. Se Deus já sabe de tudo, por que a gente deve pedir, então? Será que é isso que Jesus está ensinando? Será que Jesus está falando, não fica repetindo? Deus não é desinformado. Ele já sabe. Antes de você falar, Ele já sabe. O salmista dizia, né? Antes, sonda-me, né? E o Senhor me sonda e me conhece. Antes que a palavra seja formada na minha boca, o Senhor já conhece. O Senhor sabe, conhece a minha entrada e saída. O Senhor sabe de tudo. O Senhor me conhece. Né? Mas eu queria que você entendesse de forma clara que Jesus está dizendo que Deus está interessado na sua vida pessoal. O que está dizendo aqui é que Ele está te convidando para um relacionamento individual e pessoal, íntimo, profundo com você. E você não pode se contentar com nada menos que isso. Não pode. Isso não é fé cristã. Esse negócio de vir só, de encontrar com Deus no domingo, ou só naquele momento, né? Quando tudo está ruim e as coisas não estão legais, não é fé cristã. Isso não é salvação em Jesus. Isso não é se converter, né? Não é. Entende? Não é por aí. Se Deus já sabe, por que a gente vai ficar pedindo? Ou será que não é um problema muito pequeno para incomodar a Deus? Essa minha necessidade? Então, será que o certo, Jesus está ensinando que o certo é ficar só agradecendo? A gente não precisa pedir? Vamos agradecer então, é isso? O que você acha, irmão? Sim? É só ficar contemplando? Essa é a oração que Jesus está ensinando? Não é. Não é porque Ele vai seguir, né, do 9 até o 13, olha só o que Ele vai dizer. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus fala assim, então, não é para você se autopromover, né, digamos assim. Não é para buscar alguma recompensa natural humana. Também não é para você informar a Deus como se Ele não estivesse sabendo das coisas. Não é isso. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Eu queria incentivar você a orar assim. Não sei se você já ora assim. Mas como a gente já começou dizendo desde o primeiro dia, orar é responder a Deus.
Oração é continuar uma conversa que Deus já começou. Diálogo. Diálogo. Senão vira monólogo, é só a gente falando, né? O que eu quero, o meu desejo, é a minha vida, são as minhas necessidades, são os meus problemas, são os meus sonhos, é a minha vida. Isso é monólogo, isso não é oração bíblica. Porque a oração bíblica, ela vai lidar, e é isso que Jesus está ensinando, e ele vai dividir essa oração fantástica, em duas partes. Primeiro, a gente vai perceber que Jesus vai falar que quando a gente ora, antes de nós falarmos das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, a gente vai ter que encarar algo que parece que é meio contraditório. Necessidades de Deus. Mas será que Deus precisa de alguma coisa? Será que Deus tem alguma necessidade? Deus é Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem tudo. Mas parece que Jesus está dizendo que a oração é mesmo essa conversa. E fala que Deus sim, Deus tem um plano, Deus tem propósito, Deus tem a vontade dEle. Essa vontade está relacionada com o nosso mundo e com a nossa vida. Deus tem, então, o plano dEle, a vontade dEle, as necessidades dEle em relação ao mundo, em relação às nossas vidas. Aí Jesus falou, antes de você falar, dá-nos o pão de cada dia, perdoa-nos as nossas ofensas e as nossas dívidas, livrai-nos do mal e dos males. Antes da gente lidar, com essa esfera das nossas necessidades, problemas e dificuldades, a gente vai pensar antes que Deus também tem as necessidades dele em relação a nós, em relação a esse mundo. A Bíblia fala que Deus criou o mundo e Ele ama o mundo. Ele podia não amar, Ele podia dar um chute e criar tudo de novo, mas não é esse o Deus bíblico. Alguns pensam que Ele criou e foi embora, abriu mão, desistiu, mas a Bíblia mostra que o nosso Deus que tudo criou, Ele nunca abandonou a sua criação, ainda que em rebelião, ainda que em pecado, ainda que em inimizade com Ele, Ele sempre esteve presente nesse plano redentor, que é o plano da salvação. Deus está envolvido na redenção da criação, Deus está envolvido e totalmente envolvido, Ele pagou com sangue, Ele pagou com a vida isso. Deus provou o seu amor assim. Deus provou o seu amor assim. O quanto Ele está envolvido, o quanto Ele sofre, o quanto Ele chora pelo mundo que jaz no pecado e no maligno. E é esse mundo que Ele quer resgatar, é o mundo que Ele amou, e amou, e amou, e enviou o Filho para salvar. É isso, gente. Deus está profundamente envolvido, e Ele tem sim as necessidades, e aí Jesus falou para você, falou para mim, e é isso que nós precisamos fazer todos os dias, antes de você pedir pela sua necessidade, antes de você pedir para que Ele te livre das coisas terríveis, e o mundo é um lugar terrível mesmo, assustador, viver nessa cidade é uma experiência assustadora, muitos males, muitos perigos, o próprio mal personificado, que Jesus fala aqui do próprio mal, letra maiúscula, caixa alta, o mal dos males. A dificuldade que nós temos em lidar com os nossos relacionamentos, perdoa-nos assim como perdoamos. Enfim, irmãos, Jesus, Ele mostrou que Deus está envolvido. Antes de você pedir pelas suas necessidades, você vai se aproximar de Deus. E aí você vai ouvi-lo. Aí você vai clamar com o Senhor assim, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A gente não vai poder ficar falando aqui de cada termo, expondo aqui cada um desses pedidos, 6 pedidos, esses verbos que são tão fortes. Tarefa para você meditar, fazer isso diariamente. Eu perguntei se você tem orado assim.
A igreja, desde o começo, irmãos, os registros que a gente tem da igreja, do primeiro século até o terceiro e quarto século, essa oração era a base da prática da igreja, da vida cristã, da vida de oração da igreja. Em todas as reuniões, a gente encontrava a presença da oração que Jesus ensinou. Os cristãos oravam isso todos os dias. Não era aquela reza de repetir a palavra sem entender. Faz 50. Repete 50 vezes. E quem sabe se você repetir 50 vezes o Pai Nosso, Deus vai te perdoar de alguma coisa. Não é isso, não. Eles oravam e eles ficavam meditando e contemplando, santificado. O seu nome precisa de evidência. O seu nome, quando a gente fala de nome, a Bíblia fala que o nome, ele traz em si, né, a pessoa, a identidade. É o nome, né? Lembra lá? Jacó. Jacó era Jacó porque era o enganador, porque era o traiçoeiro. Esse era Jacó. O nome dele dizia quem ele era. Aí de repente Deus falou, agora você é Israel, porque você agora é meu servo. Você agora é o servo do Senhor. O nome, então, ele personifica, ele tem a ver com a identidade. Então, assim, Senhor, o seu nome precisa estar em evidência. É tudo aquilo que a gente sabe de Deus. É tudo aquilo que Deus revelou em termos de presença. Senhor, o Senhor tem que estar acima de tudo e todos mesmo. Eu não me conformo com o mundo do jeito que ele está. Eu não me conformo com a minha vida como ela está. O seu nome precisa estar em evidência. Santificado seja o teu nome na minha vida, na minha experiência, na minha história. Ele precisa estar lá, acima de tudo e todos, inconfundível, inconfundível. Não pode misturar com nada. É o Senhor acima de todas as coisas. O seu nome, o teu poder, a tua soberania acima de todas as coisas. Venha a nós, Senhor, o teu reino que já despontou na figura do Rei Jesus. Venha o teu reino, que ele seja concreto, que ele se alargue, que a manifestação do teu governo, que a manifestação da tua justiça, que a manifestação da alegria no Espírito Santo seja algo presente na minha vida cotidiana. Senhor, eu não me conformo com a vida como ela está. Venha o teu reino, a mim, a minha família, a nós. É disso que eu preciso disso, o mundo precisa disso. Antes de orar pela paz mundial, antes de orar pelo fim da violência, Senhor, vem resolver isso aqui, que o teu poder seja algo visto e respeitado, venerado por todas as pessoas, que todos se prostrem diante do teu poder, o teu senhorio. Venha o teu reino, é isso que nós clamamos. E seja feita, Senhor, a tua vontade. É a tua vontade que importa. O Senhor tem um plano para a minha vida. O Senhor tem um plano para essa história, para a minha família, para a minha comunidade, para a minha vida profissional. Seja feita a tua vontade. Assim, Senhor, como ela é feita aí no celestial, na eternidade, que ela é feita, que ela seja concretizada na minha vida, que ela seja, Pai, vivenciada, experimentada por mim. Que seja assim. Seja feita a tua vontade. Está vendo? Deus decidiu contar com a sua parceria. Eu acho isso lindo, é isso que a Bíblia mostra. Não é que a gente ora para informarmos a Deus o que Ele precisa fazer, Ele já sabe tudo. Ele sabe o que você precisa antes de você falar. Ele sabe todas as coisas que precisam acontecer. Lá em Atos, no capítulo 17, quando Paulo fala que Deus já determinou todas as coisas, mas Ele decidiu, Ele decidiu de uma forma maravilhosa contar com você, com você. Ele está atento a você, a tua vida particular, a tua personalidade, a tua individualidade. Ele está de olho em você. Ele quer contar com você, Ele quer contar com a sua oração, a sua intercessão, porque quando a gente ora para nós, às vezes, a gente pede para nós, mas tem a ver também com intercedermos em favor das necessidades. Mas quando a gente intercede, então, a gente intercede primeiro pelas necessidades do Senhor. É urgente. É disso que a gente precisa. Depois a gente fala, dá-nos o pão de cada dia.
é o pão nosso de cada dia. É o pão de todos os dias, né? Na verdade, na tradução lá, se a gente for observar direitinho, o termo que é usado, é o pão de todos os dias. Me dá o de hoje. Eu não preciso do pão de amanhã. Né? E aí a gente lembra da experiência do povo de Israel no deserto. E Deus queria ensiná-los o quê? A depender dele, era isso. Era uma escola de estar com Deus, de depender de Deus, de desenvolver confiança, uma vida confiante, uma vida de quem conhece a Deus e confia nele. É isso. Deus falou, no deserto você vai aprender isso. Eu estou com você, você não precisa temer nada. Você não precisa ficar com medo do que vai acontecer amanhã, no futuro. Não. Não precisa. Olha só, eu vou te mandar o pão de hoje. Você não precisa guardar para amanhã. Por quê? Amanhã eu vou dar o de amanhã. E depois de amanhã eu vou dar de novo. É dizer, eu estou sempre, eu estou continuamente, é o Deus eu sou, é do ser, né? Presente eterno, né? Eu sou sempre. Não é o Deus que vai ser amanhã, não, eu estou com você todos os dias. O pão nosso de amanhã e de depois, me dá só o de hoje. Amanhã o Senhor vai dar o de amanhã, e depois de amanhã, o de depois de amanhã. Eu não preciso guardar, lembra do povo de Israel, quando eles queriam guardar? Aí você é abençoado, aí você fala, o que eu vou fazer com todos esses recursos? Vou guardar para mim, porque um dia eu posso precisar. Jesus fala, não faz isso não. Não faz isso. Porque amanhã Ele vai dar o que você precisa amanhã. E depois de amanhã, igual. Não é para você sair torrando tudo, não é isso que Ele está falando. Ele está falando que Ele deu, Ele colocou na sua mão, e você precisa administrar bem, com sabedoria. Se Ele colocou bastante na tua mão, às vezes não é só para você. Quer dizer, não é só para você. Você precisa administrar isso melhor. Não é só para você guardar para o futuro. Amanhã, Deus está comprometido com o teu futuro, é isso. Pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, da mesma forma como já temos perdoado as pessoas que nos devem. Né? A gente às vezes pensa assim, se eu não perdoar o fulano de tal, então Deus não vai me perdoar? Será que é só isso que Jesus... Tem esse aspecto também, mas não se trata disso aqui no contexto. Tem a ver com esse reino que vem. Tem a ver com o nome sendo santificado, a presença de Deus, o nome de Deus, evidente na nossa vida, na nossa história, palpável, de forma presente, bem concreta, né, digamos assim. A vontade dele sendo feita na nossa vida, na nossa história, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, a vontade dele sendo feita. E aí, irmãos, é lógico, eu vou pedir, Senhor, me perdoa, assim como eu acabei de perdoar aqui, acabei de perdoar o meu amigo que me fez algo tão grave. Mas isso não é nada, perto do que eu já fiz em relação ao Senhor. Perdoa-me, Senhor. E livrai-nos do mal também. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todos os perigos e dificuldades. Ele fala aqui da tentação, ou do tentador, da própria figura diabólica, que vem para nos tirar, né, do caminho. Entenda hoje, de forma clara, o diabo trabalha 24 horas para que você não ore. É isso que ele faz. Ele não está preocupado em tirar o seu emprego, em fazer algo contra a sua família. Ele não está preocupado em fazer algo contra você, te tirar alguma coisa, te tirar a sua saúde. Não tem a ver com isso. O diabo não quer que você se relacione com Deus, em Jesus. E ele vai fazer de tudo para que você não faça isso. De tudo. Aí Jesus fala, então, Senhor, me livra, né? Não me deixa cair nessa tentação de viver para mim mesmo. Né? Que é a grande tentação lá do deserto de Jesus, que ele lidou com o diabo. Essa grande tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Amém, irmãos? Jesus, então, ele vem nos ensinar a orar, sim. E eu gostaria de terminar essa série falando isso com vocês. Se vocês permanecerem em mim,
Em João 15, 7. As minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. A gente só gosta do finalzinho, né? Eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai fazer, porque eu estou pedindo em nome de Jesus. Mas não é assim. Se vocês permanecerem, Jesus aqui está falando da videira. Ele fala que os discípulos de Jesus são como os ramos na videira. Essa é a imagem, a videira, o tronco da videira e os raminhos ligados na videira. O que o raminho vai pedir? O que o raminho vai pedir para o tronco? Ele vai pedir que haja frutificação, né? É isso que Jesus está ensinando ali. Se vocês estiverem em mim, lembra, esconderijo do Altíssimo, buscar a presença de Deus. Ele já tem falado com você. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida, que é melhor do que o seu, muito melhor do que o seu, muito melhor do que o nosso. Ele tem um plano e um propósito para a nossa comunidade, muito melhor do que o nosso. Então, se aproxime com humildade diante de Deus, com reverência. Que essa seja a maior prioridade da sua vida. Quando você acorda e antes de dormir, eu acho que isso é muito legal. A gente orar sempre, quando acorda e quando... É a primeira coisa que a gente faz e a última coisa que a gente vai fazer no dia. E quando eu consigo fazer isso, como eu vou bem. E como a gente precisa estar orando, entender que a nossa vida gira em torno dEle. Né? Não é Ele que faz parte da minha vida. É nós que giramos, né, em torno da dEle. Nossa gravidade foi alterada nesse sentido. O centro de gravidade, né? A gente gira em torno de Deus. E é em torno dEle que a gente vive. Na medida que a gente se aprofunda nessa vida de oração, é isso que a gente percebe. Se vocês estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em vocês, aí vocês vão verem o nome sendo santificado. Vocês vão perceber o reino vindo. Vocês vão perceber de forma concreta a minha vontade sendo feita aí como ela é feita aqui. Vocês vão perceber, né, de forma bem clara, o pão de cada dia presente. Transformação pessoal através do perdão. E por último, o mal, livramento, socorro dos perigos, enfim. É isso, irmãos. Essa é a nossa trajetória de oração. No início somos de fato o sujeito e o centro das nossas orações. Mas aos poucos, quase sem perceber, uma grande transformação acontece em nosso centro de gravidade. Então a gente para de pensar em Deus como apenas uma parte da nossa vida e passamos a enxergarmos a nós mesmos como parte dEle. Essa é a finalidade da oração. Esse é o propósito da oração, irmãos. É para isso que Jesus pagou o alto preço. Jesus morreu. Não foi para lutar as igrejas evangélicas, para eles ficarem lá barganhando com Deus, né? Não é para isso. Ele morreu, Ele pagou o preço, o alto preço, para que você viva com Deus, para que você viva essa experiência da presença de Deus em todos os momentos, né? Que comece cedo, você se retira, você fala, Senhor, eu separei esse primeiro momento do dia para buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Eu quero me aproximar de Ti, eu quero ouvir a Tua palavra, me mostra na Tua palavra, fala comigo, meu Deus. Eu estou buscando a Tua face. E aí você estuda a Bíblia, e você dedica tempo lá à palavra do Senhor, e você vai deixar a palavra de Deus, né? Fazer que nem o salmista, medito, eu leio de manhã, mas eu medito o dia inteiro, a noite inteira na Tua palavra. Eu vou meditar na Tua palavra de dia e de noite, e aí eu começo a perceber, né, a presença de Deus à minha volta, em toda e qualquer circunstância. Meu coração, né, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, e a Tua palavra aqui, e é o Senhor falando comigo, e aí eu respondo, eu sempre respondo. E aí quando eu saio para ir trabalhar, ou para ir para a escola, ou para fazer qualquer coisa, eu não vou sair desatento como qualquer pessoa por aí, atrás da vida, atrás do prejuízo. Não, eu saio focado. Deus tem um propósito na minha vida.
Minha vida é preciosa para Ele. Ele não perde um momento da minha vida. Ele está atento segundo a segundo. Não importa onde eu esteja, Ele está comigo, Ele está atento. Ele está atento a mim. E é isso que eu vou viver, essa experiência da presença de Deus que nós vivemos. Nós precisamos viver, irmãos. Não é crente de domingo, não é crente que é crente só na igreja, só quando os outros estão vendo, não. É crente porque tem uma relação íntima e profunda com Deus todos os dias. Antes de dormir, é isso, Senhor, olha a minha vida hoje. Né? Se você está lá com a sua esposa, com a família, né? Reúne lá, o momento da refeição, o momento da refeição que a gente tem aquela coisa, né? Agradecer, então ali é importante. Reúne os amigos, a família, olha só o que Deus tem feito, olha como Ele é bom, olha o que Ele tem proporcionado para nós. Antes de tomar uma decisão, qualquer que seja a decisão, Senhor, eu preciso decidir isso amanhã, eu não vou decidir sem antes buscar o Teu conselho, fala comigo, me orienta, preciso da Tua direção. É cultivar essa vida, irmãos, que a gente precisa. Aí eu quero ver depressão, eu quero ver a ansiedade tomar conta de nós. Não vai precisar, né? Que o Senhor então nos abençoe, irmãos. Obrigado, viu, pela paciência ao longo desses últimos domingos aí. Mas entenda, Deus quer estar com você. Ele tem te convidado. A iniciativa é dele. Ele tem te revelado isso através de Cristo e do Espírito Santo. Atenda a esse convite. Amém? Posso orar por você então? Nesse momento? Oro por mim também. A gente tem esse desafio de ser crente de verdade. Crente que ora. Crente que conhece a Deus. De forma íntima, profunda, pessoal. Pede isso agora para Ele. Abaixa a tua cabeça onde você está. Senhor, chega, Pai, de buscar só a recompensa humana. Os olhares humanos. As recompensas materiais. Eu quero ser recompensado pela satisfação de estar na Tua presença. Do meu Pai, o meu Pai que me assiste de forma pessoal, individual, secreta. O meu Pai que está comigo sempre, até mesmo quando eu estou fazendo tudo errado, quando eu estou pecando, quando eu estou me afastando, quando eu estou prejudicando alguém. Ele não desiste de mim. Quando tudo escurece, Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero, Deus, cultivar esse hábito, Pai, de depender da Tua presença. Senhor, que antes de buscar qualquer outra coisa, fala isso para Ele. Qualquer outra coisa. Eu sei que eu tenho muitas necessidades, mas eu quero buscar a Tua presença. É dela que eu preciso. É dela que eu preciso. Antes de tudo. Antes de tudo. Senhor, nós estamos aqui, Pai, em oração, nessa casa, Pai. Essa casa que foi consagrada para isso, Senhor. Para ser esse espaço de oração. Esse lugar, Pai, onde as pessoas se acolhem na Tua presença. É isso, Pai. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que eu faço, Pai, como ministro do Evangelho. À medida em que nós abrimos a Tua palavra, a Escritura, nós estamos aqui, Pai, diante dela, da Tua palavra. Dessa palavra que veio antes da gente falar contigo. Nós abrimos a Tua palavra, Pai, nessa manhã. E nós estamos gratos, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Tão poderoso amor. Que nos atinge de forma tão pessoal. Tão pessoal. Obrigado, Senhor.
Quero pedir, Pai, pelos meus irmãos aqui, cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, essas pessoas tão queridas, Pai, aqui, que podiam sim estar em outros lugares, fazendo outras coisas, mas que atenderam, Pai, ao Teu convite de buscar a Tua presença. Pai, que o Teu Espírito esteja agora, Senhor, tocando em cada uma das vidas, em cada um dos corações, promovendo vida, vivificando, Pai. Vivifica a nossa experiência de vida, Senhor. Vivifica, Pai, a experiência dos meus irmãos e dos meus amigos aqui agora. Em nome de Jesus, renova, Pai, a vida espiritual do Teu povo. No nome santo de Jesus, Pai, nós clamamos agora, eu clamo, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pela frieza espiritual, pelas nossas orações frias, palavras vãs que a gente fica repetindo à toa, Senhor. Palavras tão descompromissadas, Senhor, com a Tua presença. Nós pedimos perdão, Senhor. Nós nos aproximamos de forma humilde, Deus, que queremos ouvi-lo. Queremos ouvi-lo, Senhor. Nós agora com o Senhor Jesus clamamos, Pai, que o Teu nome seja santificado, acima de tudo, acima de todos, reverenciado, temido por todos os poderes humanos, Senhor. Que o Teu nome, Senhor, seja assim, Pai, elevado acima de todas as coisas. Que todo joelho se dobre diante dEle. Que toda língua confesse o senhorio desse nome. Nós clamamos, Pai, pelo Teu reino. Nós clamamos, venha a nós. Venha, Senhor, a minha vida, a minha experiência de vida, a minha família, no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Vem, Senhor, o Teu reino, na vida dos meus irmãos, na vida da Tua igreja. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Que Ele se manifeste de forma concreta. Que a Tua vontade seja feita. Que a Tua vontade seja feita. E comece, Pai, na minha vida. Comece na vida dos meus irmãos. Assim como ela é feita, Pai, na eternidade, no lar celestial, seja assim aqui também. A Tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Ah, Deus, dá-nos, Pai, aquilo que nós precisamos. Sabemos que o Senhor é comprometido com todas as nossas necessidades diárias. Livra-nos, Pai, da ansiedade, de toda e qualquer ansiedade. Dá-nos, Pai, o que precisamos para a saúde, nossa vida afetiva. Deus, dá-nos, Pai, o pão de cada dia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar, assim como somos constantemente perdoados. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o Teu perdão. Ajuda-nos, Pai, a vivermos na pele a experiência de perdoar. Isso é resultado da Tua graça. É o que nós clamamos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos do mal, dos males. Livra os meus irmãos, livra a Tua igreja de todos os males, Senhor. Não nos deixe cair, Pai. Não nos deixe cair nas artimanhas, nas armadilhas diabólicas. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Porque, Pai, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, hoje e para todo sempre. Amém.